Num evento na Câmara dos Deputados sobre o bicentenário em junho passado, o senhor Ives Gandra Martins estruturou a sua fala enfatizando o status privilegiado do Brasil na atual crise global aprofundada pela guerra na Ucrânia. Afirmou que o Brasil tem que cumprir a sua vocação natural de celeiro do mundo e que estamos numa posição estratégica na economia global por causa das nossas reservas minerais, de petróleo, água doce, minérios, com que nós podemos abastecer os gigantes como Índia e China. Eu lembro a fala do eminente jurista para mostrar como que parte das nossas elites ainda padece de uma visão de mundo em tudo colonial. É isso que o Nelson Rodrigues chamava de uma verve vira-latas, né? Então, a tese sobre a mesa, nem nova nem minha, é de que a emancipação política e a construção do Estado monárquico do século XIX não superaram a condição colonial em muitos dos seus mais caros fundamentos. Então, num sentido muito concreto e defensável, ainda vivemos em colônia, ou talvez a colônia ainda vive em nós, brasileiros. Em função do tempo limitado, eu exponho meu argumento exclusivamente a partir da perspectiva econômica. Haveria muitas possibilidades. Muitos já reiteraram o espírito de aventureirismo e predação da empresa colonial portuguesa no Brasil. O pau-brasil começou a ser extinto já no primeiro século, concomitantemente ao início da guerra de extermínio contra os povos originários, reiterada por Dom João no famigerado decreto de maio de 1808. A cultura açucareira e a mineração também se expandiram, deixando para trás paisagens exauridas. No 19, foi a Mata Atlântica que quase desapareceu com a expansão da cultura cafeeira. A lógica desse sistema produtivo sempre foi de explorar o comércio de metais e commodities tropicais para abastecer o mercado europeu no primeiro momento e global depois. Também importa lembrar como que a condição colonial definiu para sempre o regime fundiário brasileiro, com a concentração da terra nas mãos de uma elite. Aqui não teve o papo de 3 acres uma mula. Desde o início da colonização, a propriedade da terra foi apanágio de uma minoria branca. Os ideólogos do colonialismo lá no século XVIII, como Dom Rodrigo Souza Coutinho, Martim de Melo Castro, Zé da Silva Lisboa, Azeredo, reforçaram um dos motes e mitos fundadores do modo de conquista e exploração do território brasileiro, reiterado até hoje como um mantra, o da nossa vocação agrária. O Brasil não deve se industrializar e deve mesmo se desindustrializar. Por seu destino manifesto, o papel histórico a cumprir é o da vocação agrícola. Números do IBGE mostram que nos últimos 10 anos, a indústria brasileira perdeu 9.600 empresas e fechou mais de 1 milhão de postos de trabalho. Exportamos commodities, grãos, cortes, minérios. Depois importamos mercadorias, máquinas, tecnologia. Ontem a gente enviava ferro e recebia trilhos e locomotivas. Exportávamos alumínio, importávamos equipamentos e ferramentas. Mandávamos algodão e trazíamos têxteis. E assim até hoje, com outros itens de maior valor agregado. Custos humanos e ambientais jamais foram devidamente levados em conta. Vide Bento Rodrigues e Brumadinho. Outro aspecto econômico da colonialidade diz respeito ao trabalho. Com as dimensões do nosso território, o colonizador português apelou desde o início para a escravização dos povos originários. Se calcula em cerca de 10 a 12 milhões de indígenas, de 900 a 1.000 etnias, ao tempo do contato, dos quais hoje existem pouco mais de 300 mil indivíduos de 3 centenas de nações. Então aqui a gente está falando tranquilamente de um genocídio ainda em marcha. Na inadequação do indígena à rotina na agricultura tropical, a carência de mão de obra foi suprida pelo defando do comércio, como chamou o padre Antônio Vieira. Mais do que abastecer de braços os engenhos, as fazendas e as minas, o tráfico se tornou um grande negócio colonial. Dos 10 a 12 milhões de indivíduos sequestrados na África e trazidos para a América ao longo de quase 4 séculos, cerca de 5 milhões, praticamente a metade, desembarcaram em portos brasileiros. A escravidão gerou uma sociedade das mais desiguais do mundo. Um estudo recente da Oxfam mostrou que 5% dos brasileiros mais ricos detêm a mesma renda que os outros 95% da população. 6 famílias concentram sozinhas a riqueza equivalente a 100 milhões dos mais pobres do Brasil, metade da população brasileira. Depois de termos recebido certificação da ONU da erradicação da fome em 2017, nesse país, que é o segundo maior produtor mundial de grãos, hoje cerca de 100 milhões de pessoas estão vivendo com algum grau de insegurança alimentar, 33 milhões delas na miséria absoluta.
7 em cada 10 domicílios nessa condição se identificam como pretos ou pardos. Em contrapartida, se em 2018 o Brasil tinha 25 bilionários, segundo a lista da Forbes, em 4 anos esse número saltou para 62, todos brancos. O meu ponto é esse, que a condição colonial imposta por Portugal nos 3 primeiros séculos não foi superada com a emancipação política, apesar do reconhecimento como Estado independente pelas potências nacionais em 1825. Há uma tese consagrada na historiografia de que o período da independência foi o da interiorização da metrópole. Eu diria que foi mais uma interiorização da colônia. Passamos a ser colonizados de dentro pelas elites escravocratas que bancaram a separação com Portugal e assumiram a construção do Estado-nação à sua imagem e semelhança. Concluindo, eu afirmo que entrar nessa discussão em torno das efemérides, a partir do ponto de vista político, né, com a exumação dos Found Fathers, do panteão de machos brancos europeus, ou em divertimentos necrocívicos, como a trazida do coração de Dom Pedro, tudo isso é fogo-fato e nos afasta do que deveríamos estar discutindo no aniversário de 200 anos da nação. Que nós, povo brasileiro, não devemos mais aceitar qualquer forma de integração que ainda se assente na assimetria de uma relação, em que nós entremos com as riquezas naturais e com o trabalho, perpetuando a nossa subalternidade de origens coloniais. A nossa verdadeira independência, como nação soberana, justa, inclusiva, republicana, ainda aguarda sua efetiva realização.